Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque. Senhores vereadores, reforço então e confirmo a minha participação na reunião de amanhã, às 5 horas, Felipe. Certamente a intenção minha não foi de dizer que o amigo tinha articulado o convidado, assim como nós também temos sido demandados pelos moradores da Pedro Grendene, em razão da importância da pavimentação ou da requalificação daquela rua. Quanto à questão do tema abordado pelo vereador Amarante, com relação à compra de vagas, me parece grave esse assunto. Se nós estamos com vagas sobrando nas escolas, estamos comprando vagas. Isso são informações trazidas pelo Ministério Público Estadual, Promotoria Pública Estadual, né? Então, eu acho que a comissão desta casa que trata desse tema é uma pena, né? Porque as comissões nessa casa agora, infraestrutura, trata tema da educação também, não é de construção de escola, trata tema educacional. Trata programa de educação, então ficou sobrecarregada, meio estranho um pouco, né? Mas eu acho que a comissão de educação desta casa precisa ir a fundo, porque se tem vagas sobrando nas escolas, não acredito que a Prefeitura Municipal esteja comprando vagas. Por qual motivo? Por qual razão? O que justifica ter vagas sobrando na escola pública e a Prefeitura comprar vaga? Pagar vagas. Por quê? E principalmente se isso vem do MP, né? Tem aqui um documento que está acostado aqui no pronunciamento do vereador Gilberto do Amarante, que é do Estado do Rio Grande do Sul, Promotoria de Justiça Regional de Caxias do Sul. Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas. Acho importante isso, importante porque aqui o discurso de que há economia me parece que não é bem assim. É grave, aqui tem professores nesta casa, professor Juliano, professora Clarice, professor Sandro, pelo menos de sala de aula, o professor Felipe, né? E sabem do que eu estou dizendo, né? Se tem vaga sobrando nas escolas e a Prefeitura está comprando vaga particular, é importante dar uma averiguada. Gostaria de fazer apenas um comentário aqui, porque nós anteriormente falamos da anulação da licitação do asfalto da Pedro Grendene. Me chamou a atenção um dado. No ano de 2021 até agora, 2022, 28 licitações da Prefeitura Municipal deram desertas, ou seja, não participaram ninguém. Uma licitação teve rescisão, 2 licitações houveram anulações, 2 licitações houveram republicações, 3 licitações houveram alterações de edital e um lote foi fracassado. Chama atenção aqui as 28 licitações desertas. Também é intrigante o motivo pelas quais foi deserto. Deserto significa que não teve ninguém interessado em participar da licitação. Pode ser N fatores. Um deles pode ser a questão da tabela de preços, a inflação, né? Que vem um aumento de insumos
e outros podem ser também projetos mal planejados, talvez. Não quero crer, quero pôr essa conta nos insumos que subiram tanto que às vezes não desperta interesse em participar, mas pode também ter erro de pilotagem nos projetos. Era isso, muito obrigado. A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe. Boa noite a todos. Me despertou a curiosidade. Vejo que o colega Amarante tem uma folha na mão. Quais são as escolas que têm vaga? É possível? É o meu espaço de vereador, no caso, pode pedir a parte, né? E tem pode como pedir uma parte. Ter acesso às escolas, que eu não tenho conhecimento de quais escolas teriam vagas, não sei se é possível. Peço uma parte, por favor, vereador Amarante. Só para conhecimento. Uma parte, vereador Felipe. Concedido a parte. Deixa eu começar. Colégio Estadual Santiago, então aqui ele tem 35 vagas, 35, quase 40. Carlos Fetter tem aqui também, eu não vou te citar o total, mas eu vou citando o nome: Padre Luiz Lorenzi, Vive Magione, Júlio Mangoni, Ângelo Chieli, Ângelo Venzon Neto, Antônio Minella, Carlos Paese, Ilza Martins, João Grandene, Nossa Senhora de Caravaggio. Tem algumas aqui que não forneceram as informações. Nossa Senhora de Medianeira, Nova Sardenha, Presidente Dutra, 1º de Maio, e aí por diante. Obrigado, Amarante. É um número expressivo, realmente, que é muito importante nós, como vereadores, através do nosso líder de governo, fazer uma análise. Obrigado. Recebe uma parte, vereador Felipe? Sim. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereador Felipe, para contribuir. Então, aqui, se a gente for olhar na tabela que nos fora disponibilizado, 26 vagas para o primeiro ano, pegando toda a rede aqui, 52 para o segundo ano, 47 para o terceiro ano, 44 para o quarto ano, 42 para o quinto ano, 62 para o sexto, 49 para o sétimo, 60 para o oitavo e 55 para o nono ano. Informações que recebemos numa visita. Então, sim, tem vagas e elas deveriam literalmente ser primeiro usado essas vagas primeiro da rede pública, depois pública municipal, depois da estadual e sim, em caso de não houver, pela própria questão de disponibilidade, sim. Porque quando votamos, né, pensa, quem que vai votar contra uma criança numa escola? Ninguém vai votar, né? Então, tem os números. Se quiser, eu compartilho, para concluir, se quiser, depois eu compartilho o processo inteiro com vocês. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Vamos aos fatos. Vereador Roque, realmente 28 licitações desertas, não é a primeira vez, a gente sabe que acontece. Acredito sim, em relação aos insumos, certo? O que acontece não é farroupilha, né, Rio Grande do Sul, é nível Brasil. Concordo em parte com a sua fala. Em relação a projetos, me causa estranheza, isso eu falo em relação a todos nós, que sempre elogiamos a secretária Cris. Então, eu penso que ela capricha, não penso, é verdade, capricha muito. Eu fico pelos insumos, vereador Roque. Isso, perfeito, porque a Cris é uma excelente profissional. Claro, não é demérito recuar algum ajuste, a gente sabe. E vocês, o colega Amarante e o colega Juliano, viram da questão solista, que ela participou até de audiência pública, né? Então, o empenho dela é fantástico, inclusive aos finais de semana. Então, nessa parte de planejamento, estou bem tranquilo quanto aos projetos. Realmente, estações desertas atrasam em muito quando acontece. Tem que fazer uma nova chamada, é complicado. Vereador Amarante,
temos que colocar e fazer justiça. A gente sempre pensa e prioriza o atendimento às crianças, segurança, estar próximo à sua casa. O fato de adquirir essas vagas em escolas particulares, nada ilegal, bem pelo contrário, aprovado por esta casa, certo? Porque existe o zoneamento. Então, tem a criança na localidade X e não temos a vaga. Daí sim. Isso faz parte das leis diretrizes básicas. Falei com a secretária nesse pequeno intervalo também para me inteirar e para contribuir com o assunto. O que você fala em relação ao Ministério Público, uma parte sim, a outra não. Eles querem, na verdade, um mapeamento disto, inclusive com reunião marcada para agosto com a secretaria. Tudo está sendo atendido, e então eles querem justamente ver como vai ser o ano seguinte em relação a isso. Então, desculpa, nobre vereador, assim, palavras ao vento, quando a gente não tem tanta certeza, é complicado. Tem a informação segura da secretária de Educação a respeito disso, há poucos instantes atrás. Existe, então, esse mapeamento que, sim, o Ministério pediu, e nobre excelência não falou, e sim, simplesmente em devolução ou voltar a questão para as escolas municipais. Então, só fica a questão colaborativa, se me permita. Espaço de líder, o vereador Juliano. Não foi usado o Não, espaço de desculpe. líder. Calma, Desculpe. calma. Tudo Seu certo. espaço de vereador. Obrigado. Bom, de uma forma bem breve, 5 minutos regimental. Está errado, presidente. São 5 minutos. O 3 é para votação de projetos e indagações aos convidados. Ele está pedindo desculpa. Tudo certo. Bom, eu quero solicitar, de forma regimental, a entrada do PL 18/2022, que institui a política de prevenção ao AVC, e também solicitar a entrada da emenda 1 supressiva ao PL 15. Então, de uma forma bem sucinta, então eu fiz uma indicação sobre se estudar a possibilidade de implantar faixa azul no entorno da prefeitura. Como fora alocado às secretarias ali, vai faltar estacionamento. Então, está aqui, de maduro, então um ato para se fazer para melhorar na parte. Bom, a primeira constatação, voltando a essa questão das escolas, que sim, ao longo de todos os anos, e aí eu não estou dizendo que é o Pedro, que é o Paulo, que é o João, que é a Maria, o zoneamento sempre foi uma bagunça. Infelizmente, na maior parte das vezes, não se cumpriu o zoneamento. Então, quem estuda lá no Bela Vista, estuda lá em Nova Milano. Quem mora no 1º de Maio, estuda no São Roque, etc, etc, etc. São exemplos e, se vocês forem andar pelas escolas e pegar o histórico, vocês vão ver que é isso que acontece. Fato, não é uma fala ao vento. A própria questão, vereador Marcelo, esses dados, essa fala que o vereador Amarante traz, foi o que nós ouvimos da promotora. Não foi simplesmente, vim aqui jogar o Léo, qualquer coisa. Sim, nós estivemos lá, nós ficamos sabendo que existia um processo que corria, inclusive eu cito o processo, se vocês quiserem eu encaminho por WhatsApp, já mandei aqui para o meu colega pastor Davi, tá? Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas, o número aqui 01-135.002.769/2021. Ou seja, está aqui, é um documento público, é um documento que nós tivemos acesso e ao longo do documento ele tem o quê? A lei que foi aprovada, o projeto, a justificativa, etc, etc. Pois bem, eu acho que o primeiro passo para acertar isso, o ano que vem, que esse ano não dá mais, vamos ser bem sinceros, o ano que vem é o quê? De novo, eu estou trazendo aqui soluções, não estou trazendo simplesmente joguete. A partir do ano que vem, feito até aqui, não dá mais para fazer. Tem que seguir a regra do zoneamento. Ponto. Mas eu sei que tem alguns casos que a escola não é a mais bonita, que a escola isso, que a escola aquilo, e que, infelizmente, os pais, a população reclama. Só que o que acontece? Nem sempre tu vai conseguir agradar gregos e troianos. Mas, o que tu faz? Tu acaba alocando, tu acaba colocando uma criança numa escola. Por quê?
está aqui, tirei um problema de perto de mim. Aquela escola não vai ficar sem educação. E o que acontece? Precisa se regulamentar isso. Ponto. Claro que eu acho temerário, né, vereador Amarante, em meio a um ano letivo, se devolver as crianças, tirar lá da onde que está posta, onde que está trabalhando, onde que está aprendendo, onde que está estudando e colocar numa outra escola. Infelizmente, para quem é do meio da escola, toda mudança ela traz consigo uma ruptura no meio escolar. Tu perde as pessoas da tua relação, tu perde o formato, a metodologia de ensino posta naquela instituição de ensino. Então, é preocupante. Outra questão, nos pedidos de informações que foi feito, diz que tem crianças do bairro do São José que estão estudando em vaga comprada. Só que existe vaga na escola do São José. Então, não se cumpriu o zoneamento. E, literalmente, tu acaba pagando 2 vezes. Então, o que fica? Fica aqui, sim, fica uma reflexão, tem um processo rolando no MP, meu CPF não está lá na ponta, não sou eu o gestor do município, não sei o sabe tudo. Então, se der um processo de improbidade ali na frente, sinto muito. Sinto muito. Às vezes a convicção exacerbada, às vezes a forma de agir, faz com que se tomam medidas precipitadas, e algumas medidas precipitadas a gente vê que infelizmente o final ele não é bom. Então, está rolando ali. Então, depois, mais uma vez eu afirmo, eu compartilho com vocês esse processo, esse documento que ele é público. Não está aqui jogado ao léu. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Amarante. Senhor presidente, eu queria reforçar esta questão das vagas, né? Eu acredito que ninguém erra por errar ou querer errar. De repente houve um equívoco e agora vamos trabalhar para corrigir, assim como a promotora se colocou à disposição também para fazer a correção. Claro que quando se fala em dinheiro público, todos, e não foi denunciado por vereador, tá? Alguém fez esse encaminhamento, essa denúncia, e nós só fomos fazer a averiguação. E como eu falei com a secretária numa última reunião que nós estivemos aqui na comissão, nós vamos estar tratando deste assunto também através da comissão, convidando ela, até para ver a questão do ensino infantil nas escolas estaduais. E tem uma colocação também das escolas estaduais que muitas vezes, não sei se isso é fato, por isso que nós vamos verificar, que os problemas, às vezes, as crianças que precisam de uma atenção especial, são colocadas nessas escolas. Cito aqui, por exemplo, o Vive Magione, que tem lá 37 venezuelanos que não falam português, e eles estão se virando lá com uma ajuda da UCS até, que se deu uma professora para dar o treinamento. Assim como também tem crianças especiais que precisam de ajuda, que chega aí perto de 30, e a escola é que mais tem problema, e às vezes tira essa criança que está com problema lá do Ângelo Chieli, ou estou citando o Ângelo Chieli, mas não pode ser em qualquer outra escola, e coloca nessas escolas. E nós não temos dúvida disso, que não é dessa gestão, também é das gestões anteriores, professor Juliano, que se busca índice com isso. Tá? Nós queremos a escola X com o melhor índice. Mas aí, como que nós estamos falando que quem mora lá no meu bairro, o bairro Bela Vista, estuda em Nova Milano, ou vice-versa? E se deixa uma criança, às vezes, no lado aqui no bairro 1º de Maio, ou no bairro Volta Grande, que seria muito mais fácil para os pais, ou ali mesmo no Monte Verde, fazer esse deslocamento, e atravessa toda a cidade. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer, um mapeamento e trabalhar, assim, numa condição que todas as nossas escolas ofereçam, tanto as municipais quanto as estaduais, ofereçam uma educação de excelência, e como nós viemos avançando, vereador Broilo, a educação vem crescendo, vem aumentando seus índices de uma forma num todo, né?
Então, acho que a questão do zonamento, sim, cabe. Às vezes, eu sei que às vezes tem a dificuldade de colocar, porque tem a criança maior que já está numa escola, depois tem a criança menor, o irmãozinho mais novo, e querem estudar junto, por uma questão de van, por uma questão de transporte. Mas tem como nós trabalharmos isso e, quem sabe, no final dessa gestão, nós somos um exemplo nessa questão do mapeamento das escolas, nessa questão de regionalizar, né, a educação com a escola mais próxima. Nós poupamos o transporte, nós diminuímos os riscos, nós diminuímos o tráfego nas ruas de nossa cidade. Então, tudo isso vem a contribuir para o nosso bem-estar no dia a dia também. Peço, vereador Marcelo, e eu tenho certeza que a secretária Luciana ela fará isso, resolverá isso, tá? Assim como já tratamos de outro assunto, vamos estar tratando desse assunto na comissão, para buscar aí uma alternativa e desse assunto sim, mas também da educação infantil, de fazer o uso dos prédios, da equipe corporativa dos estados, para que lá coloque um professor e mantenha-se, né, esse baixo custo, que eu estava fazendo uma conta, um professor que ganha ali, sei lá, R$6.000 e atende 20 crianças, tem um custo para o município de R$300 por mês, e não, de repente, de R$1.000, como aqui veio o custo. Então, são essas contas, essa matemática que às vezes não fecha, e com certeza quem ganha no final é nossos filhos, os filhos dos municípios de Farroupilha e toda a comunidade. Muito obrigado. Vereador Maurício. Boa noite, colegas vereadores, público presente, imprensa. Não ia falar, doutora, mas vou falar. 2 assuntos. Um assunto, a doutora Clarice, corajosa, falou o assunto na tribuna do médico lá. Ontem à noite eu estava escutando uma reportagem, como eu sou jovem aí, tenho uma noiva, e ela disse assim para mim: amor, se acontecesse isso aqui para mim, o que tu faria? Que pergunta, que eu não falei nada, porque quando que o sangue sobe a gente não sabe o que acontece. Mas assim, a senhora está de parabéns a abordar esse assunto aí. Outro assunto que eu falo, quero dar uma boa noite para o meu grande amigo Ernesto, que diz que qualquer coisa ele me puxa as orelhas se eu não defendo o meu partido e meu presidente. Então vamos defender. Eu fiz uma breve conta. Uma caixa de leite está R$7, R$8, não sei. Mas a maioria das pessoas conhece a caixa de leite lá no supermercado. Meus parabéns, é lá que nós conhecemos. Mas uma vaca, uma novilha, demora mais de 4 anos para nós começar a puxar o leite dela. Então, defenderei isso, meu presidente, meu colega vereador. Então, devia ter investido lá atrás ainda. Essas coisas que estão acontecendo não vêm do dia para a noite. Eu acho que tem que se investir sempre na agricultura, bastante. Tudo nasce aí, se o alimento está caro, é porque está em falta. Está em falta porque o custo está alto, é tudo uma bola de neve. Muito obrigado, doutora. Sim, senhor. A parte é o vereador Juliano. Obrigado, vereador Maurício. Não, tu faz parte, a gente xinga um, defende outro, questiona, faz parte do processo democrático. Então, eu concordo com tudo que tu fala, quando a questão que ela não é tão simples do que uma caixa no leite, mas simplesmente só prova o quê? Primeiro, que não há uma valorização ao homem do campo produtor. Infelizmente, ele está sendo deixado para trás. E muitas vezes os insumos que ele está comprando para poder produzir, o que acontece? Ele está pagando em dólar, mas ele recebe em real. Ou seja, o homem do campo está sendo desvalorizado. Ele não está recebendo o que ele merece. E a gente sabe, né? O deputado Heitor Chu sempre fala: se o homem do campo não planta, a cidade não almoça, não janta. E claro, a gente sabe e reforçamos. Estamos contigo para lutar aqui, para melhorar as condições no interior e, acima de tudo, a valorização do agricultor e todo produtor. Obrigado. O senhor ainda tem
1 minuto e 50 segundos. Sim, eu concordo contigo, vereador. Só que eu quero explanar mais uma coisa, então. Às vezes nós compramos sempre em dólar e às vezes vendemos em centavo. Muito obrigado, doutora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso... Vereador Tadeu. Eu queria usar o espaço do pequeno expediente para saudar alguém muito especial. O Paulo. Seja bem-vindo. Tu passaste por uma escola, Paulo, que poucas pessoas passam antes de assumir a cadeira de vereador, que é a cadeira de assessora. E que muitas vezes nós viemos aqui e temos a oportunidade de falar, esquecendo de quem preparou o discurso. Então, quero te dizer que tu estás de parabéns pela conquista, pelos votos. Não deve favor para ninguém, está num lugar onde tu devia estar, e eu estou muito orgulhoso de poder, no ano passado, ter te recebido aqui. Nós temos algumas coisas em comum. Uma delas é de pertencermos para o nosso interior. Do campo viemos e algumas coisas nós levaremos para sempre, que são valores. Desejo para ti sucesso aqui, que tu tenha uma caminhada tão bonita como tu tiveste como assessor e que tu possa sempre valorizar as pessoas mais humildes, como tu fizeste aqui, homenageando Miranda, homenageando até mesmo quem prepara esse café delicioso que a gente toma. E não esquecendo o valor do assessor, extremamente importante. Parabéns, seja bem-vindo. Vereador Arcego. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente aqui, te mandando a demanda, ao público que permanece, ao senhor Paulo, é um prazer te conhecer, uma voz muito pontuada, firme, gostei, querido por todos da Câmara aqui, É uma gentileza aí, faça um bom trabalho, como eu tenho a minha oportunidade, eu sei estar recebendo também por poucos dias. Eu queria colocar eu até não ia falar, mas eu gostaria de fazer uma colocação sobre EPIs, segurança, que foi um debate essa noite, a primeira situação aí da Câmara. Como é difícil às vezes, e é difícil, tentar convencer uma pessoa que aquela escada não precisa de um corrimão para descer. Mas aquele corrimão é a segurança de quando você descer uma escada, pôr a sua mão para se tropeçar, ter aonde se afirmar. Então, muitas vezes, as pessoas, elas acham que nunca vai acontecer com ela. O cuidado de se fazer um manuseio entre um lugar e outro, de um lugar que a gente sente para comer, no meio do trabalho, às vezes até, às vezes não, é um descuido, onde que as NRs hoje, elas são bem rígidas. Eu tive vários treinamentos com NR 12, 14, 18, 24,
onde a gente passa horas e horas sendo reeducados para poder trabalhar, assumir o compromisso, mexer com tinta, mexer com combustível, poder abrir um painel, que eu trabalhei toda a minha vida com eletricidade, elétrica, eletrônica, manutenção. Então, eu formei uma certa resistência no início, só que a vida vem nos ensinando, minha gente, que a gente deve se manter seguro, até mesmo no trânsito. A CNH é carteira de habilitação. Você está habilitado para conduzir um veículo, um carro. Então, essa é a demanda. E as pessoas, às vezes, quando você diz, meu amigo, você tem que botar um abafador de ouvido aí, porque aqui o ruído é muito grande. Elas criam resistência. Elas acham que para elas, que o ouvido delas nunca vai ter problemas. Eu trabalhei 32 anos, repito novamente, no meio do barulho de manutenção, máquinas roncando, batendo. E ainda quando eu estava usando os EPIs, tem uma pequena deficiência de ouvido. Mas não por minha ignorância de não querer usar, porque ainda escapou um pouquinho e me afetou. Então, eu só queria deixar uma dica ao cidadão que ele acha que não precisa fazer isso, porque eu sempre fiz, nunca vai acontecer comigo. Amanhã você pode tropeçar e quebrar o pescoço, e já era. Não está mais aqui. É difícil querer aceitar, mas não é difícil de usar. Muitas vezes o técnico chega em você e diz, meu amigo, a partir de hoje você tem que usar sempre isso aqui. Ele virou as costas e eu joguei para trás. Não uso. É ignorância. Repito, tudo isso é para nos fazer bem, para nos ajudar. As CNRs estão aí, elas ensinam. O professor, quando vai na sala de aula, ele ensina a matéria. Se você não aprende, você não quer. Só se você não quer. Mas ele está aí para educar. Quando você está numa palestra, já vou finalizar. Quando você está numa palestra, é para aprender. Então, fica a dica aí, pessoal. As pessoas que têm essa resistência, essa grande resistência de criar o hábito de usar um EPI, de cruzar uma faixa de segurança, de usar o cinto dentro do seu veículo. Isso se chama segurança. Muito obrigado a todos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço do pequeno expediente. Espaço de comunicação importante, 2 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso desse espaço, está encerrado. Espaço do presidente, 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos institucionais. O presidente não fará uso deste espaço. Comunicamos aos nobres pares que esta mesa diretora agendou audiência pública, que será realizada no dia 28 de julho, quinta-feira, às 18 horas, tendo em pauta a perturbação, transtornos e poluição sonora produzidos por alguns estabelecimentos comerciais localizados em nosso município, solicitada pela Brigada Militar. Encaminhamos às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 18/2022, a emenda supressiva número 01/2022 ao projeto de lei do Legislativo número 15, e a emenda aditiva número 02 ao projeto de lei do Executivo número 23. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Muito obrigada e boa noite a todos. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.